Precisa rapidamente de uma casa. Passe pelo crédito. Crédito Predial Português. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite. Um susto para 230 passageiros da Ibéria. Um libanês desviou um avião para Miami. Afinal, a sua bomba não passava de um simples gravador. Almeida Santos já é o Presidente da República interino. Sampaio será operado ao coração às 8 da manhã. O Presidente está bem disposto e confiante na equipa médica. Uma detenção de alto risco para a imagem das claques. O líder dos No Name Boys foi apanhado com droga, arma branca e encomendas de Very Lights. Não passou de um susto, mas foram momentos de grande nervosismo para 230 passageiros da Ibéria. O voo deveria ligar Madrid a Havana, em Cuba, mas um pirata do ar desviou a trajetória para Miami, nos Estados Unidos. Um só homem, libanês, fez crer ao comandante do avião que tinha nas mãos o controle remoto de uma bomba. Afinal, era um simples gravador. O DC-10 da Ibéria partiu de Madrid com destino a Havana, em Cuba. O aparelho transportava 218 passageiros e 14 tripulantes. A meio da viagem, um jovem libanês de 28 anos, mais tarde identificado como Sado Ibrahim, dirigiu-se à casa de banho do avião. Desmontou um gravador, tapou-o com uma folha de alumínio e deixou à vista 2 cabos. Dirigiu-se ao cockpit e ameaçou o comandante. That passenger instructed flight crew that he had some sort of explosive device. He did not specify exactly where on the aircraft that device was, nor his intentions regarding that device. He did specify that he wanted the aircraft to be diverted and landing here at Miami International Airport. Just a few minutes before 3 o'clock, the Iberian aircraft did land in a secure area of the airport. O FBI cercou de imediato o aparelho ao mesmo tempo que o pirata do ar anunciava a sua rendição. Os passageiros saíram calmamente do avião e dirigiram-se para os autocarros do aeroporto. O jovem libanês entregou-se de livre vontade ao FBI. Ibrahim fugiu quinta-feira de um campo de refugiados a sul de Beirute, terá feito escala em Zurique antes de chegar a Madrid. Ibrahim incorre numa pena de 20 anos de prisão. E não vem ajudar nada à imagem dos árabes nos Estados Unidos. O FBI tem mais 2 elementos importantes para esclarecer a explosão do voo 800 da TWA. Os 2 reatores foram localizados a 35 metros de profundidade ao largo de Long Island, uma descoberta dos mergulhadores que tentam recuperar os corpos das vítimas. Cada reator pesa entre 3 a 4 toneladas, são as maiores peças do aparelho encontradas desde o início das investigações. E as operações para os trazer à superfície vão demorar, naturalmente, ainda algum tempo. Quando forem estudados, vão ajudar a descobrir a origem do acidente. Para já, os investigadores continuam sem perceber o que significa o estranho som que as caixas negras deixam ouvir frações de segundo antes da explosão. Está instalada a confusão no Burundi. Depois do golpe militar de ontem, o país tem agora 2 presidentes. O líder deposto pertence à etnia Hutu e continua refugiado na Embaixada dos Estados Unidos. O novo chefe de Estado é da minoria Tutsi. As Nações Unidas temem novos massacres e vão preparando a forma de receber 300 mil novos refugiados. Uma calma aparente nas ruas de Bujumbura. Na capital do Burundi não há sinais de violência, mas a situação política permanece indefinida. O golpe de Estado de ontem pôs no poder um novo presidente que suspendeu de imediato o funcionamento das instituições democráticas. Notre premier objectif est d'arrêter rapidement les massacres de toute forme de criminalité qui prévalent au Burundi depuis bientôt 3 ans. São promessas que não convencem a comunidade internacional. Pierre Buyoya chegou ao Palácio Presidencial com a ajuda dos militares. Buyoya e as chefias do exército pertencem à minoria Tutsi e expulsaram um presidente da maioria Hutu. Silvestre Ntibantunganya, o líder deposto, ainda não se demitiu e permanece refugiado na Embaixada dos Estados Unidos. Anytime you have the situation that obtains now, where you have a president who is installed by the military and then another president who has not yet resigned, then you have to say the situation is changing. É cada vez maior o pessimismo das Nações Unidas, que temem agora novos massacres entre Hutus e Tutsis e a repetição do drama do Ruanda, onde os confrontos entre estas 2 etnias fizeram 1 milhão de mortos.
a mais recente dor de cabeça da ONU. Na capital da Chechênia, uma manifestação violenta contra a presença das tropas russas na República. Juntaram-se centenas de pessoas que foram afastadas pelas armas dos soldados russos. Um cessar-fogo que nunca existiu para centenas de chechenos, a guerra civil continua e a paz assinada em Moscovo nunca aqui chegou. A manifestação de hoje tinha como destino a sede das forças governamentais em Grozny, um sinal de protesto da população chechena contra a presença das tropas russas. Disparos e dispersão à força foram algumas das técnicas militares para travar a multidão. As tropas de Moscovo têm vindo a intensificar os ataques contra a guerrilha chechena. Boris Yeltsin e o líder dos rebeldes chegaram a acordo em maio. A tentativa de paz ajudou a reeleger o presidente russo, mas nunca se concretizou. As tropas russas continuam por dar qualquer sinal de retirada. O conflito checheno dura há quase 2 anos e já fez mais de 30 mil mortos. À meia-noite, em ponto, Almeida Santos assumiu interinamente as funções de Presidente da República. Uma mudança motivada, como se sabe, pela operação ao coração de Jorge Sampaio, marcada para as 8 horas da manhã. Sampaio entrou hoje no Hospital de Santa Cruz, aqui em Carnaxide. A esta hora estará, naturalmente, a dormir. O Presidente chegou de manhã, bem disposto para os exames médicos. A chegada do Presidente da República ao hospital estava prevista para as 10 da manhã. Jorge Sampaio chegou um pouco mais cedo. Festa final da taça. Bom dia. Aparentemente bem disposto, o Presidente entrou de seguida no Instituto do Coração, onde foi fazer um exame. Saiu 10 minutos depois. Sem problema. Está tranquilo? Estou. Não adianta nada não estar, porque o melhor é estar tranquilo mesmo. Jorge Sampaio tem esta operação marcada há cerca de um mês. Uma cirurgia fácil, mas que não deixa de ser delicada. Então até já. Daqui a uns dias. Espera-se. Refiro-lhe desde já que a SIC vai acompanhar amanhã, a par e passo, esta intervenção cirúrgica do Presidente da República. O recluso do estabelecimento prisional de Lisboa suicidou-se esta tarde. As informações da Direção-Geral de Serviços Prisionais até agora são escassas, referem apenas que se tratava de um indivíduo jovem, já julgado e condenado. Suicida-se no dia em que os elementos do projeto de apoio ao recluso foram deixar queixas ao Presidente da Assembleia da República. Uma delegação do projeto de apoio ao recluso a caminho do gabinete do Presidente da Assembleia da República para apresentar as suas propostas para a reforma do sistema prisional, mas também muitas queixas de presos sobre o que se passa nas cadeias portuguesas. É uma vergonha, o Estado português está a dar 500 escudos por dia para as 3 refeições. Qualquer português entenderá que isso é o suficiente para todos morrerem de fome dentro das cadeias. E há fome dentro das cadeias, era importante que isto se soubesse. A alimentação é apenas uma das queixas. Almeida Santos prometeu interceder junto do Ministro da Justiça. Os presos têm direitos e esses direitos têm que ser respeitados e são seres humanos e, como tais, têm direito a um tratamento humano também. Do ponto de vista da Assembleia da República, não vê nada que possa ser feito? Iniciativa completa aos deputados. Se for tomada alguma iniciativa neste domínio, depois se verá o que é que se pode fazer, mas não me compete a minha iniciativa legislativa neste momento. Mas é matéria boa na agenda para a reentrada? Bem, ela estará na agenda, com certeza, mesmo que lá não ponhamos. Estará sempre em agenda, até porque o projeto de apoio ao recluso promete não cruzar os braços. Nós estamos a preparar queixas individuais para apresentar no Tribunal Internacional de todos os reclusos que o queiram manifestar, e há umas largas centenas de reclusos que estão dispostos a apresentar essas queixas. Falta saber até quando será possível manter a calma nas cadeias portuguesas. O líder da claque benfiquista No Name Boys está preso por suspeita de tráfico de droga e de armas. Gonçalo Dias é um dos 14 arguidos no processo da morte do Estado do Jamor na final da Taça de Portugal. Foi detido pela PSP de Miraflores na madrugada de terça-feira. Na altura da detenção, Gonçalo Dias tinha na sua posse droga, armas brancas e uma lista de encomendas de Very Lights. Há já algum tempo que a polícia tinha Gonçalo Dias debaixo do olho. Eram muitas as suspeitas relativas a tráfico de droga e de armas para os bairros periféricos de Lisboa. Os agentes da autoridade intensificaram a vigilância a partir do caso do Jamor. Na terça-feira de madrugada, a Brigada Anticrime da PSP de Miraflores pôs fim às investigações com a detenção do dirigente da claque benfiquista e de um outro indivíduo. Gonçalo Dias foi apanhado em flagrante delito no momento em que vendia droga. Na sua posse estavam 360 gramas de haxixe, pastilhas de êxtase, facas e botijas de gás lacrimogéneo. O processo da polícia inclui ainda uma lista de encomendas de Very Lights, o mesmo engenho que provocou a morte
ao adepto do Sporting na final da Taça de Portugal. Gonçalo Dias aguarda agora julgamento em prisão preventiva por ordem do juiz de instrução criminal. Os produtores de batatas estão furiosos. Hoje, em Coimbra, a Associação Distrital dos Agricultores saiu para a rua em protesto contra a saturação dos mercados com batata espanhola. A vida vai difícil para os produtores de batata. Há excesso de produto e os agricultores veem-se obrigados a venderem o quilo a 15 escudos, quando, para terem algum lucro, deveriam pô-la à venda a 25 escudos. Não há escoamento, os armazéns estão cheios e os produtores à beira de um ataque de nervos. Há milhares de toneladas de batata armazenada no sítio de Coimbra, principalmente nos concelhos de Catanhede e Mira, e em que os agricultores se veem numa situação dramática, ter que vender para poderem pagar os adubos e tanto os fatores de produção que utilizaram para a produção de batata. Estão a ver obrigados a vender ao preço que lhe oferecem. Começaram em 15 escudos e agora está a 10 escudos. Portanto, é uma situação de muito prejuízo, está a pôr em risco muitas famílias no sítio de Coimbra. Durante esta manifestação de protesto, os agricultores distribuíram algumas dezenas de quilos de batatas. Pretendem a intervenção do governo para acabar com os intermediários, com a invasão da batata espanhola e, sobretudo, queixam-se da situação a que chegaram. A tudo isto, o Ministro da Agricultura já deu resposta. Não há dinheiros públicos disponíveis para subsidiar uma produção desajustada do mercado. Quem tem que suportar a produção são os mercados e os apoios têm que ser ao investimento, à reestruturação, às condições de melhor organização comercial. Mas não podemos estar a subsidiar preços, porque isso seria dar um sinal completamente errado aos nossos produtores. O que é certo é que com as batatas por vender ou vendidas a preços muito baixos, os agricultores veem os esforços e o trabalho de um ano quase destruídos. O Ministro mandou estes recados aos produtores de batata na Zona Oeste, onde esteve hoje a convite da Associação de Produtores de Pera Rocha. Ouviu queixas e pedidos e fez promessas de mais dinheiro até ao final do ano. Os fruticultores queixam-se de que a maioria dos projetos apresentados ao IFADAC são indeferidos, por falta de verba, por acharem que a zona não é adequada, por preverem dificuldade de escoamento ou por serem acusados de pouca capacidade empresarial. Mas depois da visita de Gomes da Silva à Zona Oeste, a esperança aumenta. O que nós estamos aqui a pedir ao Sr. Ministro é que ele ajude à plantação de novas áreas de pomar, para que os nossos agricultores, com novas áreas de pomar, com maiores produções, consigam ter mais riqueza. É preciso trazer e manter a estabilidade que existe nesta região do Oeste há 3 anos para cá. Há 3 anos para cá que a Associação de Produtores de Pera Rocha tem conseguido exportar, tem conseguido aumentar o valor da pera e tem conseguido que esse valor tenha incidência monetária nos rendimentos dos agricultores. Ainda hoje tomámos a decisão de alargar as verbas destinadas ao apoio aos projetos dos empresários, exatamente na plantação, concretamente na fruticultura e, portanto, também na Pera Rocha. Portanto, se os empresários têm projetos válidos ou apresentados ou para apresentar, convido-os a que avancem, porque neste momento há alguma disponibilidade financeira para o seu apoio. Foi a boa nova que o Ministro trouxe. Nesta associação, das 4.000 toneladas de fruta exportada, sobretudo para a Inglaterra e para o Brasil, 90% é Pera Rocha. A pera dá trabalho garantido entre finais de agosto e até aos finais de março. O resto do ano é dedicado às maçãs e à fruta da época. Os fruticultores mostraram-se satisfeitos com a hipótese de viabilização de novos projetos. A informação regressa às 13 com a Teresa Dimas no Primeiro Jornal. Eu volto na segunda-feira a fechar o dia. Boa noite, bom fim de semana.